só falando assim, porque eu acho que é possível roubar objetos, né? Mas eu não acho possível que a nossa consciência seja roubada. Se existe por aí ladrão de consciência, eu não sei. Eu não gostaria de ver, só que se eu soubesse, né, e se eu tivesse a certeza de que é um parente meu que foi pro cinema e tá fazendo um papel de herói, talvez eu achasse legal um ou dois filmes, entendeu? Mas não com essa roupa aí de toda colada no corpo. Não que eu esteja dizendo que tô querendo botar pra baixo não, mas não eu acho meio estranho, entendeu? Eu ver alguém com a cara do meu tio, porque lembra meu tio, lembra alguns tios meus, lembra esse rosto aí. Vestido com aquele Tom Cruise mesmo, que lembrou um colega que eu tinha na escola. Eu também não me sinto muito bem quando eu vejo ele no cinema, não. E ele não faz papel de herói, ele faz papel de agente de inteligência. Eu não, assim, né? Eu poderia lembrar da pessoa de algum lugar que eu conheci, ver ela no cinema em Hollywood, mas eu demoraria para entender quem é, com essas memórias que eu tenho, elas são vagas. Só muito tempo depois, algumas lembranças vai voltando para mim, para até que eu junte tudo e reconheça de quem se trata. Como, por exemplo, eu já falei que Tom Cruise me lembra uma criança que brincava comigo, um menino de 10 anos que brincava comigo na escola. Esse rosto aí desse super-herói do Superman, né? Esse aí tem várias versões, mas essa aí me lembra familiar pra mim, lembrando quem? Lembrando pessoas da minha família, tios meus, meu pai, também porque ele tem olho azul, também lembra minha irmã. E por causa dessa, principalmente depois, coisa recente, quando eu tinha mais ou menos uns 32 anos. Foi um pouco depois de eu ter parado de me encontrar com esse rapaz que se chama Pablo e não Diogo. Começou a acontecer umas coisas estranhas comigo também depois dessa época e esse rosto me lembra assim também o rosto dele. E também lembra o rosto dessa cantora aí, dessa que canta I Need a Hero. Lembra também. O rosto dela é como se ela fosse uma parente desse menino que se chama Pablo. Pode ser a mãe dele, pode ser até inclusive a alma da mãe dele falando aí, mas eu não preciso de um herói não. Eu não gostaria não de ver uma montagem de um filho que eu nunca tive como com a roupa colada no corpo voando em filme de ficção, por quê? Eu nem fiquei sabendo que iam fazer isso, eu nem fiquei sabendo que iam pegar o meu rosto, juntar com o rosto de uma pessoa. Que eu apenas, se foi um caso que eu tive passageiro, quem é que chegou para me falar que isso ia virar um avatar fake e esse avatar ia pro cinema, para Hollywood? Ninguém me falou isso. Eu, por conta própria, comecei a investigar para ver o que era, até que eu, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, eu entendo que eu tive um caso com um rapaz que se chama Pablo. Ele tem olhos azuis, ele lembra esse rosto aí dessa cantora, mas também lembra o rosto do Superman. Mas esse rosto também lembra o meu rosto. E foi só um caso que eu tive com uma pessoa que tinha mais ou menos a minha idade. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Eu tinha 30 anos, ele tinha também mais ou menos 30 anos. E foi só um caso que eu tive passageiro. Repito, meses depois de eu não ter mais nada com essa pessoa, eu recebo uma mensagem anônima de alguém dizendo que, se passando por ele, dizendo que ele ia ter um filho. Eu fui educada com ele, mas eu não entendi por que que ele me procurou só para falar isso. Só para falar que ele ia ser pai. Eu não entendo, porque eu não tinha mais nada com essa pessoa e alguém se passando por ele usando o tal do WhatsApp mandou essa mensagem para mim. E eu achei muito estranho. Eu acho que na realidade, se ele tivesse realmente esperando um filho de uma mulher, ele não ia procurar
uma pessoa que ele teve um caso há meses atrás que ele não tem mais nada com essa pessoa pra dar essa notícia pra ela. E só depois disso, muito tempo depois disso, juntando todas as informações que eu tenho até agora, é que eu fui entender que esse rosto aí que tá no cinema é só um. Esse foi o primeiro rosto que eu reconheci, mas tem muitos outros rostos que tá no cinema que são de pessoas dessa realidade aqui, que mora aqui em Recife. Aquele Richard Gere é, na verdade, um colega meu que brincava comigo na rua não. Primeiro eu conheci ele porque eu ia pro playtime que ele, na adolescência, o pai dele colocou ele para administrar um playtime na garagem, na época que as crianças estavam conhecendo ainda esse negócio de videogame. E a gente brincava, às vezes, também na rua, eu, ele, minha irmã, um outro vizinho nosso que se chama Felipe. Agora ele virou Richard Gere. Como é que eu ia saber quem chegou pra mim pra falar, olha, Natália, tu vai ver um colega da infância que morava na mesma rua que a gente, na mesma rua, ele morando na rua, saindo da rua que eu morava. No cinema, quem é que me falou? Quem é que me falou isso? Mesma coisa é Tom Cruise, que era uma criança de 10 anos de idade que brincava comigo. Quem é que chegou pra mim e falou pra mim, ó, Natália, você vai ver um colega seu que você tinha, que nem era da minha sala, de uma sala um ano mais velho que a minha. Eu brincava com ele só no final da aula. Quem é que me falou que eu ia ver ele adulto no cinema como Tom Cruise? Com olho azul, porque ele nem tem olho azul, ele tem olho castanho. Quem chegou pra me falar isso? Então isso aí, esse rosto aí desse Superman é só a ponta do iceberg pra saber quem é que tá pegando perfis, dados, tudo que ele pode pegar de perfil de informação de pessoas que moram aqui em Recife e criando esses ícones, esses personagens, essas celebridades. Eu poderia dizer que é o mundo das almas e que o mundo das almas está escondido em Hollywood. Que Hollywood é um esconderijo secreto do mundo das almas, mas eu não acho que uma alma de uma pessoa iria querer ficar em filme sendo apresentado como símbolo sexual, símbolo, sex symbol, não é uma palavra, não sei se é bem símbolo sexual, mas é um homem muito atraente que ele tá sempre, eu não sei não se alguém que é conhecido na cidade por várias pessoas vai querer se apresentar como um, assim, se expor dessa forma não. Acho que existe um mundo das almas sim, mas esse de Hollywood aí não é o mundo das almas não. É o mundo da sombra das almas, né? É alguém que pegou a imagem da pessoa e usa a imagem dela como uma sombra. Eu não tenho um pingo de certeza disso, que não é a pessoa ali, não é a pessoa, é alguém que se apropria da imagem dela porque acha que ela é bonita, que ela é atraente e bota ela como também ícones pop como rappers e cantores para influenciar, não sei se é para influenciar, mas é uma mensagem. Ele deixa uma mensagem clara. Essa pessoa que agora é um cantor de rapper, ela ela tem essas ideias que ela coloca nessa letra aí, porque a vida dela é assim, agora a vida dela é assim. Mas quem ela está tentando atingir com essas informações falsas? O psicológico de alguém. Ela está tentando sujar a imagem de uma pessoa e atingir o psicológico de outra pessoa. Ela tá querendo que eu veja para ela, para essa pessoa, é muito importante que eu veja essa pessoa dessa forma. Porque o alvo não é a pessoa, o alvo sou eu, que já conheci ela em vida e que tinha uma boa imagem da pessoa, porque eu tenho boas lembranças de quase todas as pessoas, eu tenho ótima lembrança. E a pessoa dizer, não, agora ele é um gangster, agora ele é um gangster. E a pessoa que tem boas lembranças, que sabe que ele não é nada disso, vai olhar para ele dessa forma e vai sentir o quê? Vai sentir desgosto. Vai pensar, não, essa pessoa não pode ter se tornado um gangster. Não foi assim que eu conheci essa pessoa. Eu conheci essa pessoa há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. Ele era esse mesmo aí, Pablo.
Tudo bem, eu não tenho mais nada com ele, acabou, acabou. Cada um seguiu a sua vida, mas ficou as boas lembranças que ele era um rapaz que trabalhava, ele tinha o emprego dele, ele tinha uma oficina na garagem da casa dele. Ele me contava que ele trabalhava fora e quando ele tinha tempo ele trabalhava nessa oficina. Não tinha tatuagem nenhuma. E mesmo que eu não tenha mais nada com essa pessoa, que ela seguiu o caminho dela e o meu, eu tenho boa lembrança dela. Aí de repente aparece um cara todo tatuado, um malandrão, dizendo que é o próprio, só que o nome é mudado, o nome é Diogo. E quantos malas sem alça tá se passando por esse mesmo perfil aí? Cada discografia dessa aí de Diogo Nogueira, umas que ele usa roupa branca, toda branca, parecendo um pai de santo, já é outra pessoa que tá se apropriando da imagem dele. Poderia, e outra, meu tio Ivaldo lembra muito, muito, muito esse também Diogo Nogueira. Quer dizer, nós não somos tão diferentes assim. Se pegar o meu tio Ivaldo, fazer pouca edição no rosto dele, colocar ele de olho azul, é Diogo Nogueira. E meu tio Ivaldo tinha 1,80 m. Então, se é alguém próximo que está tramando por trás disso aí tudo, ou se é alguém distante, eu não sei. É uma grande conspiração, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Para essas coisas que estão no controle disso aí, material genético das pessoas é muito importante. Eles não dão ponto sem nó, eles têm técnica de hipnose muito avançada e entende de circuito neural, entende e outra, eles são debochados, eles são frios, entendeu? Me ameaçam de morte, eu não tô mais com medo de nada mesmo, entendeu? Só que a minha dignidade ainda é importante, entendeu? Se pra mim, uma pessoa que eu conhecia há anos atrás, que eu não guardo rancor nenhum dessa pessoa, eu não tenho nada contra essa pessoa, é apresentado agora como um cafetão, um gangster, até viado, entendeu? Isso pra mim é o quê? Se mexeu com a dignidade de uma pessoa que eu conheço, que eu não tenho nada contra ela, eu quero o bem dessa pessoa, mexeu com a minha também. E é um sinal de perigo, é um sinal de que algo errado está acontecendo, é um sinal de ameaça. E essa coisa, a vitória, o único trunfo dela é ela poder dizer: eu posso se passar por quem eu quiser, eu posso me disfarçar de quem eu quiser. É o único trunfo que essa coisa tem para confundir as pessoas, mexer com o psicológico, autoestima. O único trunfo dela é que ela consegue editar coisas e se passar por pessoas. Então o jogo dela acabou. Acabou. Não tem drama nem teatro nenhum. Ninguém precisa de hero nenhum. Eu só quero entender quem é que se acha tão esperto. Só isso.